Olá pessoal, o assunto que nós vamos tratar a partir de agora, né, nessa oitava aula, é avicultura. Então nós finalizamos a suinocultura com planejamento e vamos dar início ao conteúdo que fala sobre a criação de aves, né, especialmente aves industriais, né? Então, dando continuidade ao conteúdo, né, nós vamos falar sobre algumas características do frango moderno. O que seria esse frango moderno, né? Então, a gente consumia carne, né, os mais antigos, era a carne de frango era considerada uma iguaria, né, na dieta, e com o tempo a criação ela foi se modernizando. E essa criação antigamente era uma criação rústica, os animais criados soltos, e a principal característica de crescimento lento, né? Então o frango moderno, né, ele está atrelado a um fator de melhoramento genético que ocorreu ao longo de décadas, né? Então a gente tem aí uma das principais características desse frango industrial é um crescimento muito rápido, né? Então, com esse melhoramento genético, através de cruzamento entre linhagens, é que foi, né, atingindo níveis de produção cada vez mais acelerados, né? Então, essa primeira imagem que nós temos aí é uma imagem de um pintinho de um dia, né, pesando em torno de 40 gramas, e você imagina um animal desse que com um ciclo de 45 dias ele já está, né, nesse porte, já aí próximo do peso ao abate, que para essas raças industriais gira em torno de 2,2 kg. Então é a principal, é uma das principais características aí desse frango industrial que a gente chama de frango moderno, né? Então houve uma evolução muito grande nesse desempenho, nesse crescimento rápido. Basta dizer que na década de 50 esse mesmo frango ele durava em torno de aproximadamente 100 dias para atingir o peso de abate, né? Nos tempos atuais isso mudou muito. Com esse melhoramento, esse mesmo frango ele consegue aí, com 45 dias atingir o peso de 2,2 kg, que é um peso aí de referência para abate, tá? Outra característica que mudou com o melhoramento é que o frango, à medida que ele foi melhorando para crescimento, ele também diminuiu o tamanho das pernas. Então, em termos de capacidade de movimentação e mobilidade, ele é menor comparado com aves, por exemplo, aves coloniais, né? Então, o frango industrial tem essa característica. Então, ele tem um aparelho locomotor que é mais frágil e portanto, um dos principais comportamentos do frango industrial é de ficar nessa posição. Então, a importância de você ter uma cama que favoreça um conforto para o animal, evitando o que a gente chama de calo, né, que é comum aí na região do peito, que é uma parte nobre do frango, que isso pode comprometer a qualidade da carcaça, né? Então é uma característica do frango melhorado, tá? Então ele se alimenta, dieta sólida, dieta líquida, e fica muito tempo nessa posição, tá? Então daí a importância de ter uma cama
que dê, né, condições de que evite essa formação de calo na região do peito, tá? O outro ponto que deve ser destacado é a questão da sexagem. É o que? Separar fêmeas de macho, né? Então, a gente sabe que em termos de produção, potencial de crescimento, existe diferença, né, entre os sexos. Então, o macho tem um crescimento que é maior, porém a fêmea ela encerra seu ciclo antes do macho, né? Ela atinge seu peso de abate antes do macho. Então é preciso, né, é necessário que fazer a separação de macho e fêmea, que a gente chama no caso aí da sexagem, que é a sexagem, né? Aqui o exemplo, nós temos aqui essa sexagem, ela é feita pela avaliação da plumagem na asa, né, no pintinho de um dia. Então assim que chega na granja, essa separação de machos e fêmeas é feita através dessa avaliação. Então aqui nessa imagem nós temos uma fileira de plumas, né, que estão sobrepostas. Então perceba que tem uma fileira abaixo e uma fileira acima. Então elas são, na verdade, elas não estão alinhadas. Então essa característica é de uma ave do sexo fêmea, né? Enquanto aqui você percebe nessa imagem que as plumas elas estão uniformes, né? Então aqui é do sexo masculino. Então essa característica é em função de um melhoramento genético, né? Antes a identificação de macho e fêmea era feita por meio da cloaca, que exige o quê? Que a pessoa tenha uma especialidade para fazer essa sexagem via cloaca, e isso fica mais caro para o sistema, né? Então a engenharia genética desenvolveu um método de forma que facilita qualquer pessoa aí, com pouco treinamento e prática, ele consegue facilmente separar os machos das fêmeas, tá? Então a necessidade é por uma questão de crescimento, potencial de crescimento, que é diferente, né? As fêmeas, ela exige menos, a exigência nutricional ela é menor. Então a partir de 15 dias de vida ela vai reduzindo a necessidade de proteína na dieta, e isso permite com que o produtor ajuste essa proteína na dieta. E se eu estou ajustando proteína na dieta, né, de acordo com a fase de crescimento, eu estou reduzindo os meus custos, uma vez que a proteína é o item mais caro da dieta, tá? Então, questão do frango, eu falei o tempo, hoje o tanto que evoluiu, que ele com 45 dias ele atinge o peso ao abate. E também tem um outro fator muito importante no melhoramento genético que ocorreu, né? Por que ele chega a um peso de abate tão rápido? Por causa da eficiência que ele tem em converter o alimento. Então a conversão alimentar melhorou de forma da mesma forma o crescimento, a conversão ela também teve uma evolução muito grande, tá? Então essa ave na década de 50, que gastava 3 kg, ela precisava ingerir 3 kg de ração para converter 1 kg de proteína, nos tempos atuais, com o melhoramento genético, isso caiu pela metade. Então você imagina, né, uma redução enorme em termos de consumo para converter 1 kg de carne. Então melhorou muito a conversão alimentar, tá? Dentro do sistema de produção parecido, né? Na verdade, aves ela tem um sistema de produção mais bem definido se eu comparar com os suínos,
Mas o sistema de produção, o principal dentre os que existe aí, né, de cooperativa, aqueles de produção independente, né, que, que cada vez mais isso, né, nem vem mais existir na produção independente, porque a tendência é que todos aí migrem para o sistema de produção integrado, tá? Então o sistema de integração, ela tem o que? Envolve o produtor rural, né, normalmente com base na agricultura familiar, né, então a família trabalha no manejo das aves, e a empresa, né, onde ela envolve frigoríficos, empresas de ração, medicamentos, né, empresas de assistência técnica. Então, como é que isso funciona? O integrador normalmente é o quê? Uma empresa dessas que a gente conhece aí, por exemplo, a PIF-PAF, né, a Aurora, Resende, Perdigão. Então tem várias empresas, tá? Essa seria o quê? Um integrador. O integrado é o produtor rural, tá? Então existe um contrato firmado entre as partes, tá? Esse contrato, ele é de origem característica civil, jurídica, tá? Então assim, tem lá bem descrito quais são os deveres de ambas as partes, né? E tem uma característica muito importante que faz com que esse sistema ele vem sendo implantado e crescendo cada vez mais, que é o que? Uma garantia de renda mínima no final da criação, tá? Então o produtor ele vai ter ali uma garantia de renda mínima, outra também a garantia de crédito, né, para investimento aí na manutenção, instalações, compra de novos equipamentos. Então a empresa, a integradora, né, vamos supor, por exemplo, a PIF-PAF, ela tem aí essa facilidade em conseguir recursos, linhas de crédito que favoreça aí o integrado, ou seja, o produtor rural, tá? Então, quais seriam, basicamente resumindo, como que funciona esse sistema de integração? Então a integradora, né, ela vai fornecer basicamente a ração, tá? Os pintinhos de um dia, assistência técnica para o produtor, para acompanhamento da produção, e também aí, né, ela fica responsável pela abate e comercialização do frango, tá? Então é um sistema bem interessante e que vem se destacando aí, sendo um dos que mais cresce, é esse sistema de integração. Mas aí qual seria por parte do produtor a obrigação dele, né? A obrigação dele está nos investimentos em instalações, né? Nos equipamentos, bebedouros, comedouros, na cama, no aquecimento dos pintinhos, né? E no manejo, né, dos animais durante seu ciclo de produção, tá? Então coloquei essa foto aqui, uma estrutura, né, de galpão, né, um aviário para criação de frangos, aqui no caso automatizado, e destacando aqui a presença da família, né? É um sistema muito utilizado no sul, as regiões produtoras de frango industrial, e com a presença aí marcante da família nesse trabalho, tá? O outro ponto que deve ser destacado também é o modo de criação. Esse modo de criação a gente chama, né, todos dentro, todos fora. Então, independente, né, do sistema, o modo de criação deve ser considerado esse que a gente chama todos dentro e todos fora. Então, um pintinho chega com o dia, então todos são, né, alojados dentro de um galpão, e no final do seu ciclo, vamos dizer 45 dias, todos os animais são retirados para abate, e ali passa por
uma desinfecção, né, desse lugar, esperando um novo lote. Então, o modo de criação, né, de uma forma geral, que deve ser utilizado aí, esse sistema de todos dentro, todos fora, por uma questão sanitária, né, uma segurança, né, aí para a criação, evitando aí problemas de enfermidade, patológicos, né? Então, é basicamente isso, o sistema de integração e o modo de criação, tá? No planejamento da produção, vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil de vocês entenderem como é que é feito, né, esse cálculo para o planejamento da produção. Então, vamos partir desse exemplo, né, se a produção de aves com peso médio, né, aí eu vou até destacar aqui alguns números que são importantes. Então, um peso médio aqui de 2,2 kg, né? Um tempo de ocupação de 45 dias e 15 dias, né, para o preparo da instalação e também do vazio sanitário, né? Então, essa aí é um exemplo, né, para eu calcular o número de lotes que eu consigo, tá? Então, com um ciclo de produção, ele vai ser de quantos dias? De 60 dias. Por que 60 dias? Eu estou somando os 45, que é para, né, crescimento da ave, desde da sua chegada até atingir os 2,2 kg, mais 15 dias de preparação das instalações e vazio sanitário, tá? Então, somando, tem 60 dias. Então, sendo assim, o que acontece? Uma única instalação, se eu tiver um único galpão, né, o tamanho do galpão vai de acordo com o seu planejamento, pelo número de aves que você vai entregar para, né, o integrador, você vai, né, vender para uma cooperativa, não sei, o que vai de acordo com o seu projeto. Então, se você tem lá um galpão de 1.000 metros quadrados, se for colocar uma densidade de 10 aves por metro, você teria 10.000 aves, né? Mas o que interessa aqui é que uma única instalação é possível ter 6 lotes por ano, né? Por que 6 lotes? Basta eu dividir o número de dias do ano por 60, né? Que aí é o ciclo de produção. Eu encontrei aqui 6 lotes. Então, com uma única instalação, eu consigo 6 lotes por ano. Mas, no caso, se o produtor, né, pretende aí, quiser ter mais lotes durante o ano, né? Então, eu vou calcular o quê? O número de aviários. Então, eu vou ter lá o número de galpões ou o número de aviários. Vai depender de quê? Dessa quantidade a mais que eu pretendo aí ter durante o ano, tá? Então, como é que é esse cálculo? O número aí de aviários vai ser os dias de ciclo de produção dividido pelo intervalo entre lotes, tá? Então, o exemplo aqui, 60, tá? Os dias de produção, que é o mesmo aqui, tá? Dividido por 30, se eu quiser produzir o que? Mensalmente. Então, eu quero o intervalo de lotes mensal. Então, a cada 30 dias eu quero ter uma renda na venda de frangos de corte. Então, eu dividi aqui, eu preciso de 2 aviários. Aí, se fosse 15 dias, a cada 15 dias um lote, aí isso aqui seria 4 aviários, tá? Então, isso aí é importante para você definir o número de galpões ou o número de aviários de acordo com o número, o intervalo entre um lote e outro que você pretende produzir. Se é quinzena, se é mensal, tá?
ou semanal também. Se for semanal, eu dividiria esse valor aqui, 60, eu dividiria por 7, tá? Então, se cada aviário, né, dando outro exemplo aqui, se cada aviário tem aí 1.000 metros quadrados, onde são criados 12 mil aves, então vamos falar aqui 12 aves por metro quadrado, né? Sendo 6 mil machos, consumindo cerca de 3 quilos de ração e 6 mil fêmeas, né? Normalmente a proporção é 50%, às vezes é um pouco a mais, né, de machos, por exemplo, mas proporcionalmente, normalmente em torno de 50%, tá? Então, se eu tenho aqui 6 mil machos consumindo 3 quilos de ração no ciclo de criação de 45 dias, tá? Não estou considerando os 15 é vazio sanitário. Então, durante 45 dias, normalmente, né, eu vou considerar o quê? Estou considerando aqui que a ave vai consumir 3 quilos de ração. E no caso da fêmea, ela tem um consumo menor que o macho, tá? 2,7 quilos de ração. Então, com essa condição, eu consigo fazer um planejamento, né? E preparar para que eu tenha o quê? 34,2 toneladas de ração, sendo 18 toneladas para os machos e 16,2 toneladas para as fêmeas, tá? Considerando aí, mais uma vez, 45 dias de criação, tá? No caso, o desempenho, né, das aves, de que forma, né, que eu vou medir os principais índices aí de desempenho dos frangos, né? Então, vamos falar em peso vivo das aves, né? Então, como é que eu faço isso? Né? É o peso total dos frangos que eu entrego, dividido pelo o número de aves que eu estou entregando para, por exemplo, Pif-Paf, Sadia ou qualquer outra empresa, né? Então, a pesagem, normalmente, ela é feita no final, tá? Só a nível de experimento que a gente faz várias pesagens, mas na prática, o que funciona mesmo é uma pesagem na hora que o lote está saindo. Então, se eu tenho lá, né, 20 mil quilos de aves e 10 mil aves, então eu vou ter um peso vivo aí das aves de média de 2 quilos, né? Dividir 20 pela quantidade de aves que eu estou comercializando. No caso do consumo de ração, eu tenho a quantidade em quilos de ração consumida dividido pelo número de frangos entregues. Então, se eu gastei lá 1.000 frangos, com 1.000 frangos, um lote de 1.000 frangos, né? Se eu gastei 3 toneladas, então eu vou ter aí um consumo médio de 3 quilos, tá? Conversão e eficiência alimentar. Então, a conversão alimentar ela é dada pela seguinte forma: é a média do consumo da ave. Então, eu vou pegar o que? Esse consumo que eu encontrei nessa fórmula e dividir por a média de peso vivo, né, das aves. Então, se eu dividir esse resultado por esse, eu tenho a conversão alimentar. O que seria eficiência alimentar? É o contrário. Eu vou pegar o peso vivo e dividir pelo consumo. Dando um exemplo, vamos supor que a conversão alimentar deu 2, né? O valor deu 2. A eficiência alimentar, eu pego 1 e divido por 2. Então, conversão alimentar, ela é 2 para 1, ou se deu 2, significa que a ave ingeriu 2 quilos para converter 1 quilo. Falando na eficiência alimentar, significa, né, 1 eu dividi por 2, quer dizer que vai dar meio, então que significa que a ave ganhou meio quilo para cada quilo de alimento consumido, tá? É só o inverso. Você inverte a fórmula
eu tenho a eficiência alimentar. Tá? Baixas e viabilidade. O que seria baixas e viabilidade? Essas baixas são referentes às aves, que são as perdas que ocorrem durante o ciclo. Tá? Quais seriam essas perdas? Morte, né, que ocorre, né, as perdas por morte, aves que ficam fracas, né, e são eliminadas, com baixo desenvolvimento em relação à média do grupo. Então, assim, são indivíduos que são eliminados, e eu tenho que anotar isso, né? Por isso que chama número de baixa, significa indivíduos dentro de um determinado lote que vão sendo eliminados, né? Ou que morreram durante o ciclo de produção, tá? E a viabilidade, ela é a diferença, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Então, número de baixas dividido pelo número de pintinhos de um dia vezes 100. Então vamos falar que deu de 100 pintinhos que entram numa granja, 5 morreram. Então significa 5%. Porque se eu pegar o número de baixas, 5 que morreram, número de pintinhos de um dia que entrou na granja, 100, então 5 dividido por 100 vezes 100, eu tenho 5%. E o que é a viabilidade? É 100 menos 5. Então, as baixas foi 5% e a viabilidade é de 95%. Se morreram 10, a baixa seria de 10%, né, em 100, e a viabilidade seria de 90%. Tá? Então, isso que é o significado do termo aí, né, do índice baixas, e a viabilidade é a diferença. Tá? No fator de produção, ele utiliza alguns índices para calcular esse fator de produção. E o que leva em consideração esse fator de produção, né? Leva em consideração o ganho médio diário, aquela viabilidade e a eficiência alimentar, tá? Então, nesse exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que significa esse fator de produção. Ele é um número, tá? E esse número, o exemplo que nós vamos dar aqui, ele é um número de referência, né? Uma boa referência para um sistema de produção com bons índices, tá? Então, um exemplo aqui, se eu tenho 1000 frangos, né, eles apresentaram aos 35 dias de idade um peso vivo de 1.800 quilos, né? Então, eu quero dizer que no exemplo, 1000 frangos, um lote de 1000 frangos, 1000 pintinhos, com 35 dias, né? Deixa eu pegar aqui um marca-texto que fica mais fácil destacando e falando, tá? Então eu tenho 1000 frangos, chegou na granja, 1000 pintinhos, com 35 dias de idade, né? Eles atingiram o total aí de 1.800 quilos, tá? Então, essa é a característica do desempenho do lote, tá? E esse mesmo lote de 1000 frangos consumiu 3.200 quilos de ração, né? E a baixa, que foram as perdas, né? Então, esses 1000 pintinhos que chegaram, né? 50, né? Morreram, então 5% igual a 50%. Então aqui eu vou destacar as baixas 5%, tá? O seu fator de produção será determinado da seguinte forma. Então, fator de produção, a forma é ganho médio diário dividido pela viabilidade, é o ganho médio diário vezes a viabilidade vezes a eficiência alimentar vezes 100, tá? Aqui no caso,
o ganho médio diário, como é que ele chegou a esse número, né? Então, o ganho médio diário pegou 1.800 quilos do lote todo. Então, 1.800 dividido por 35 vezes 1.000. Se eu pegar 1.800 dividido por 35 vezes 1.000, que é 35.000, chega a esse valor aqui, ó. Então, significa que o ganho médio diário do lote foi de 51,4 gramas. Tá? Qual outro índice que está nessa fórmula? Viabilidade. A baixa, né? Não morreram 5%, 5% não foi eliminado, então a diferença para 100 é o que? 95. Então, perdeu 95%, 95% foram aves que foram comercializadas, tá? Então, essa diferença, então, multiplico vezes 95, que é a viabilidade. E vou multiplicar também a eficiência alimentar, tá? Então, essa eficiência alimentar é o peso do lote dividido pelo consumo de ração desse lote durante os 35 dias de idade. Então, se eu pegar 1.800 e dividir por 3.200, vou chegar aqui, né, numa eficiência alimentar de 0,56 quilos, tá? Então significa o quê? Que houve um ganho de 0,56 quilos de proteína animal para cada quilo de ração consumido, tá? V100, tá? E fechou a forma. Então nós temos aqui no final, né, um fator de produção igual a 276, tá? Então seria aí um número interessante em termos de eficiência, né, produtiva e, por que não dizer, também econômica. Então, pessoal, além, né, desse assunto abordado, né, tem alguns fatores, né, de produção que afetam também o desempenho, né? A gente sabe que, por exemplo, pintinhos nascidos de ovos maiores, ele tem um potencial de crescimento maior, mas isso não está sob nosso domínio. Mas isso serve para quê? Eu adquiri, né, aves, pintinhos de empresas realmente idôneas, né? Outro fato também é a qualidade da matéria-prima, dos ingredientes da ração, tá? Isso também vai afetar, né, o crescimento, vai interferir no crescimento, na velocidade do crescimento das aves. Manejo, né, como o tempo decorrido entre o nascimento e o alojamento, isso é importante, né? Então eu tenho que ter todos os cuidados de deixar a granja já preparada para receber os pintinhos, né, para que eles não tenham nenhum transtorno e aí comprometa o desenvolvimento das aves, tá? Questão de doenças, né? Daí a importância dos 15 dias lá de vazio sanitário, né, que é fundamental para a prevenção dessas doenças, né, que acometem as aves, tá? E nós vamos depois falar também sobre quais são essas doenças. E o custo de produção, tá? Então, o custo de produção, normalmente 70%, né, aproximadamente 70% é alimentação. Em torno de 18 a 20%, né, ela vai aí com os pintinhos de um dia. E o restante, né, 2% em torno aí vai ser com depreciação de máquinas, equipamentos, né, instalações. Então, mas percebam que só na aquisição dos pintinhos e da dieta dos animais vai quase praticamente 90% do custo de produção, tá? Então era esse o assunto que a gente tinha para comentar com vocês, tá? E até a próxima videoaula. Forte abraço.